Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos sobre diagnóstico por imagem em animais e técnicas de reprodução. E agora estamos aqui com o professor Rafael Rocha, professor do curso de graduação em Direito do Unifeso e que também atuou durante 2 anos, não é isso, professor? Exatamente. Na Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Perfeito. Primeiramente, Michele, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade para falar um pouco sobre esse tema que eu gosto tanto. Exatamente, sou professor da Unifeso e o que eu pretendo trazer hoje aqui é mostrar a importância da pesquisa em Direito e Saúde. Antes disso, é importante a gente fazer pequenos pontos introdutórios. Primeiro ser professor de ensino superior é não só lecionar, mas produzir conhecimento, é pesquisar. Esse é o primeiro ponto. Então, só em ensinar no ensino superior é importante você ter a pesquisa. Só que a pesquisa se destaca mais ainda num tema de direito e saúde, que tem tantos e tantos tópicos que são de extrema importância para a sociedade. Com certeza, professor. E justamente considerando essa sua experiência, não só acadêmica, mas também profissional no município de Niterói, eu queria que você destacasse exatamente qual a importância, né, dessa pesquisa, qual é a abrangência dessa área de direito e saúde. Perfeito. Bom, como eu estava comentando, são vários tópicos de extrema importância nesse assunto e aqui eu posso trazer alguns deles para mostrar. Por exemplo, a gente sempre vai fazer um caminhar, que eu vou apresentar o tópico, vou mostrar a importância desse tópico para o cidadão, para o gestor e o que a pesquisa pode contribuir nesse tópico. O primeiro tópico importante é a chamada judicialização da saúde. Isto é, quando os poderes executivo, legislativo, eles não realizam as medidas que o cidadão faz jus, esse cidadão tem direito de recorrer ao poder judiciário e judicializar, portanto, ter os seus direitos assegurados pelo poder judiciário. E o primeiro ponto que isso se destaca é em relação a medicamentos. Desde 88, a nossa Constituição Federal é muito importante, ela é uma carta ampla, cheia de direitos e deveres para aqueles que estão no Estado brasileiro. Ela previu uma série de medidas chamadas de direitos fundamentais, que nada mais são do que direitos humanos que foram positivados por essa Constituição, que o Estado ele tem que cumprir. Foge a ideia de norma programática que vai simplesmente auxiliar o gestor? Não. Pela Constituição, o Estado tem que cumprir. E um desses direitos, envolvidos à integridade física, à vida, é fornecer saúde para os cidadãos brasileiros e não só os cidadãos, mas os próprios estrangeiros que estiverem em trânsito pelo território nacional. Nosso SUS atende estrangeiro. Pois bem, então o poder brasileiro, os 3 poderes, judiciário, legislativo, executivo, eles devem fornecer medicamentos. Portanto, se o cidadão brasileiro não tiver condições de comprar de seu próprio bolso medicamento, ele tem direito a uma justiça gratuita perante a Defensoria Pública, outras modalidades que o direito propõe, como advogado dativo, a própria FESO tem um núcleo de prática jurídica que vai auxiliar esse cidadão, ele vai lá, tem a justiça gratuita, ele vai perante o Poder Judiciário, se a farmácia, por exemplo, não tiver o medicamento nos moldes do programa do governo, ou então se ele não tiver o dinheiro e o Poder Judiciário vai determinar isso. Então o primeiro ponto para o cidadão é de extrema importância, pois para aqueles que são hipossuficientes aos olhos da lei, têm acesso ao medicamento gratuito. E aí vem um outro problema, que é para a gestão do município. Por quê? Existe uma série de assuntos intrincados em medicamentos, que é qual entidade federativa, entenda-se, União, Estado e município, deve arcar com o custo do medicamento. Nós temos uma espécie de política lá prevista pela Lei Orgânica do SUS, que faz uma descentralização do tema de saúde, em que temos diferentes listas de medicamento. A Rename, que é nacional, e a Remume, que é municipal, por exemplo. E aí você divide, olha, o município em tese cuida dos medicamentos de atenção básica à saúde, medicamentos essenciais, e a União, junto com o Estado, vai cuidar dos medicamentos excepcionais, medicamentos caros. Como é que se dá essa divisão? Quando o jurisdicionado, o cidadão, vai lá na justiça, quem paga? É o município? É a União? É o Estado? Temos entendimentos consolidados sobre isso, mas a pesquisa visa apurar isso, verificar se, de fato, a divisão orçamentária está sendo adequadamente feita. Por quê? Fazendo isso, auxilia a gestão e fornece o medicamento para o cidadão de uma forma melhor e mais efetiva. E no caso desse fornecimento, e aquisição,
desses medicamentos dentro dos municípios, como que fica a situação especificamente para o cidadão e para os gestores públicos, por exemplo? Para o cidadão é interessante, quem vai fazer mais esse papel é o próprio advogado dele, né, ou o defensor público, mas a efetividade do cidadão importante de quem eu vou exigir o fornecimento de medicamentos. É o município que tem que me fornecer? Ou é a União? Eu posso colocar no polo passivo da minha ação, entenda-se, eu posso processar tanto a União quanto o Estado do Rio de Janeiro, tanto o município de Teresópolis ou apenas o município. Dependendo dessa situação, você tem uma maior ou menor celeridade para que ele tenha o seu pleito atendido. E aí tem uma outra questão também. Se o município, por exemplo, tiver com problemas financeiros, orçamentários, a União, em tese, tem um aporte financeiro muito maior, se ela não fez a distribuição correta, tal como estipula a lei orgânica do SUS, a lei 8.080, como é que esse cidadão vai ter, né, o seu medicamento independente de alegações orçamentárias, que tem uma alcunha jurídica chamada de reserva do possível? Então, para o cidadão, a eficácia é essa, é ter o medicamento, é ficar curado e o Estado brasileiro cumprir o seu dever tal como previsto na Carta Magna. Para o gestor, o assunto já é mais orçamentário. Ok, então eu sou, por exemplo, prefeito do município, ou então o secretário de saúde do município. E aí eu recebo, né, tanto de divisão de orçamento e eu me programo para fornecer tais medicamentos conforme a minha lista municipal de medicamentos. Só que aí acontece que um cidadão entra com o ingresso de uma ação, ele ingressa com uma ação e é um medicamento super caro para câncer, excepcional, que não está registrado ainda na Anvisa e custa R$20 mil. E o Poder Judiciário vai e determina que o município arque com esse custo, porque o município, pela lei do SUS, é aquele que executa na prática a política de saúde, né? A União fica mais naquela parte de gerência nacional, de organizar as diretrizes, mas a execução é do município. Como eu, gestor, vou lidar com essa situação? É 20 mil que sai do meu município, que tem uma série de obrigações, não só com saúde, mas com outro tema, como educação, por exemplo. E o secretário de saúde, que muitas vezes, se descumprir a ordem judicial, pode responder pelo crime de descumprimento e sofrer sanções cabíveis nesse sentido. Como é que o gestor faz com isso? Você tem uma questão que briga, quando o juiz defere um medicamento muito caro para alguém, ele está protegendo essa vida, mas em detrimento de outras vidas, porque esse dinheiro que sai para pagar esse medicamento de 20 mil é desses outros cidadãos também. Perceba, não estou dizendo que não é para fornecer o medicamento, estou dizendo que é uma divisão de competência. A União ou o Estado tem mais aporte e cuida dos excepcionais. Ao gestor interessa isso, esse arranjo de quem paga e quem faz. Seria mais o caso da União fazer uma espécie de junto uma complementação. Com o Estado, perfeito, ou então fazer, né, controlar a parte de divisão orçamentária, ou então a própria União ou o Estado fornecer dentro de sua competência, né, pela Procuradoria do Estado. Perfeito. Agora, eu queria que você contasse para a gente, assim, de uma forma resumida, né, porque essa é uma questão um pouco complexa, como que fica a questão da responsabilidade do médico, considerando o lado do paciente, do gestor municipal e também do profissional nesse contexto todo? Esse é um assunto que demonstra novamente a extrema importância de pesquisa, de você providenciar material, mapeamento e um próprio auxílio, né, a todas essas pessoas que estão envolvidas nesses assuntos caro ao direito e à saúde. A responsabilidade do médico é um assunto de extrema relevância. Por quê? Como funciona? Ela pode se dar de diversas maneiras. Primeiro, com a importância para o cidadão. O cidadão, ele chega lá no hospital, ou público, ou então uma rede privada conveniada pelo SUS, ou então uma rede privada mesmo, no particular, que ele paga, e aí ele vai lá, ele realiza o procedimento, uma cirurgia ou qualquer outro assunto necessário. E acontece um erro médico. Um erro que pode lhe causar morte, pode lhe causar uma deficiência física, e esse erro ele pode provir de culpa do médico, isto é, ele não adotou, né, os procedimentos corretos da medicina, foi negligente em algum ponto, ou então às vezes o médico adotou todos os procedimentos necessários, porém mesmo assim adveio uma condição que ele não tinha como prever, porque o corpo humano é imprevisível. Como é que funciona a responsabilidade desse médico? Entenda-se, o que ele responde perante a justiça quando isso funciona. O que o cidadão que se colocou nessa situação vai receber tanto do poder público quanto desse médico. Nós temos basicamente, atualmente, um quadro que diz o seguinte: o médico ele responde, no termo juridiquês, de responsabilidade subjetiva, isto é,
O médico depende de culpa para responder e indenizar o cidadão. O cidadão vai ingressar com uma ação contra o médico e ele vai ter que demonstrar que esse médico teve algum ato culposo. Isso a gente chama de obrigação de meio. Por quê? O médico não é responsável a dar o resultado para o cidadão, mas apenas adotar os meios necessários e aí, se chegar ao resultado, ótimo. Se não chegar, é imprevisível. Por outro lado, se ele descumprir o meio, foi negligente, ele indeniza o cidadão. Judicialmente isso é muito complicado dizer, porque muitas vezes o cidadão não tem os meios e os instrumentos para mostrar, né, que o médico incorreu naquela culpa. Porém, até mesmo para poder avaliar, né? Quer dizer, ele precisa de todo um conhecimento altamente especializado muitas vezes que essa avaliação. É até interessante que no direito temos uma expressão chamada prova diabólica, quando é uma prova que é muito difícil de ser produzida. E aí o que acontece? Quando o médico integra, porque ainda que você tenha o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor aplicando, que em tese tira essa culpa para você ter ação, a responsabilidade profissional liberal é acentuada, então continua exigindo culpa. Porém, quando o médico integra um município, que ele integra, né, um serviço público, qual é o entendimento que se tem atualmente? Você processa o próprio ente municipal, ou então aquele ente que cuida do Estado, né, o hospital federal ou estadual, você processa o próprio ente, o ente vai responder independente de culpa, então você simplesmente ingressa e ele vai ressarcir só mostrando que houve o dano e que houve a relação de nexo e causa, nexo de causalidade. Porque depois disso, como muito bem alertado, quem vai se resolver com o médico é a própria entidade. Isso se chama ação de regresso. Ela vai ingressar contra o seu profissional médico e ela sim vai ter que mostrar a culpa desse profissional para que ele possa, né, vir ou não a ressarcir e sofrer outras penalidades e sanções que o direito prevê. Então, protege o cidadão disso, porque ele não depende dessa discussão de culpa, elementos subjetivos que se passam na cabeça do agente, e passa esse ônus para o município. Então, para o cidadão, a importância é essa, né? Uma facilidade. Perceba temas de extrema importância para que ele tenha o seu direito atendido de saúde. Para o médico, tem outro porém também. Muitas vezes o médico, ainda mais aqueles que integram a rede pública, a rede municipal, ele não tem, às vezes, questões orçamentárias, impede que ele tenha, de fato, todos os instrumentos necessários para que ele consiga realizar aquele procedimento tal como idealmente foi previsto. E aí ele pode realmente incorrer em algum erro médico ou outro ato que cause danos ao paciente, mas porque não houve os instrumentos corretos por falta de verba. E aí sim ele se protege. Existe uma blindagem desse médico porque ele não incorreu em culpa. Como ele não incorreu em culpa e a responsabilidade dele depende de culpa, ele não responde. Mas o município responde, porque a do município independe de culpa. E mesmo que dependesse, existe uma culpa por omissão ou então até por outro tipo de modalidade culposa que não forneceu os medicamentos. Então o médico tem uma blindagem. E aí você tem vários tratamentos, vou fazer um ano passando aqui rapidinho só sobre isso. Se o médico ele trata sobre questões de saúde, reparadoras que têm risco de vida, não exige não existe o resultado, exige culpa. Agora, se é uma cirurgia estética que a pessoa já está saudável, aí já se exige um resultado do profissional médico liberal. Enfim, tem uma série de questões aí que uma pesquisa bem apurada que vise mapear isso e vise auxiliar o município com informações é bem-vinda. Para encerrar esse ponto, só em relação ao gestor. A importância do gestor nesse ponto da responsabilidade do médico é tal como em medicamentos. Como gestor, o município vai responder perante os processos, né, do SUS, como é que ele vai ter essa questão da omissão. Para o gestor, é importante um mapeamento tanto das políticas quanto das decisões do judiciário para que ele possa melhor se organizar e não incorrer em custos desnecessários, prejudicando a saúde da totalidade. Agora, essa lógica que você está trazendo em relação à responsabilidade do médico, dentro do sistema público, funciona dessa maneira. No sistema privado, por exemplo, toda essa regulamentação que existe no sistema público também se aplica dentro da questão privada? Privado, temos diferenciações, porque o médico privado, assim, aquele que é particular, né, ele não vai estar vinculado pelos regramentos públicos da saúde, né? Ainda, claro, você tem todo um controle sobre tanto ética profissional quanto da própria profissão. Mas o contrato de trabalho do médico com o hospital, por exemplo? Isso que eu ia comentar, vai depender, tudo são questões que vão além, por quê? Vai depender de como é que é o contrato desse médico. Ele é um médico contratado ou ele é um profissional
liberal que ele por si só exerce sem qualquer tipo de contratação. E aí você entra num outro tipo de responsabilidade, mas o importante é dizer o seguinte, esse tipo de tratamento já sai um pouco desse quadro geral que a gente trata aqui do SUS e da... Não que o grupo de pesquisa que a gente vai falar adiante também não trate sobre isso, mas como a intenção aqui é estar atado à realidade teresopolitana e mais voltado para os serviços públicos, são temas simplesmente conexos, né? Mas que não abordam o grosso, que é praticamente a lei do SUS, a lei orgânica, a lei 8.080. Entendi. E eu queria que você contasse um pouco sobre esse grupo de Direito e Saúde que está sendo formado no Unifeso, como que é essa proposta de pesquisa? Perfeito. Esse grupo, o nome dele é Direito e Saúde, porque a intenção desse grupo é justamente deixar o tema bem amplo, porque a gente vê, né, numa própria conversa, a gente já encontra outros pontos, só citando aqui outras situações que eu não vou adentrar, mas só para mostrar como é um assunto tão amplo. Você pode discutir patente de medicamentos, como funciona quando cai a patente para o teu medicamento genérico, para o teu medicamento mais barato disponível para o cidadão, enfim, tem uma série de assuntos. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é criar um grupo interdisciplinar na universidade, em que não estejam presentes apenas profissionais, estudantes do direito, mas também de outras carreiras, enfermagem, medicina, administração, né, que tem interesse em... E então todos são muito bem-vindos para dar uma visão plurime, né, completa dos assuntos, não só sobre o olhar do jurista, que vai fazer aquela leitura, né, jurídica, de norma, de lei, mas da própria vivência do profissional médico, né, como é que ele se sente ali quando ele está no município, ou quando ele está na rede particular, como é que ele se coloca ali. Esse é o primeiro ponto, ele é interdisciplinar. O segundo ponto ele não é fechado apenas para a Unifeso, ele é um grupo aberto para pessoas fora da Unifeso. Inclusive, são extremamente bem-vindas pessoas que sejam da gestão municipal, ou então que atuem com hospitais particulares ou não da região, para que realmente traga essa visão. E a ideia desse grupo o tema é amplo, direito e saúde, vamos ter uma série de linhas de pesquisa. Por exemplo, medicamento, patente, responsabilidade do médico, como esses três que eu exemplifiquei, e tantos outros que forem aparecendo, hospitais privados, controle, profissionais liberais. E a nossa ideia é que o alunado e os interessados que integrem esse grupo produzam conhecimento, publiquem, porque para eles é importante a publicação, que eles ganham, né, pontuação perante o CAPES e tudo mais. E mais importante, a gente fornece ao nosso aluno o instrumento de atuar na prática com isso e para o município de Teresópolis e o interesse da comunidade teresopolitana, toda essa importância de fazer o mapeamento, dar respostas e propor melhorias para, né, que praticamente todo mundo fica só tirando vantagem dessa situação. Agora, a importância de um grupo de pesquisa como esse, você acha que pode contribuir no futuro, né, para uma especialização da carreira dos advogados, no sentido do advogado especialista em saúde? Sem dúvidas. A carreira da saúde é uma carreira muito demandada, até porque muitos profissionais do direito têm intuito de fazer concursos públicos para as procuradorias do município, e você tem normalmente uma cadeira própria no município sobre saúde, ou então, como eu fui, né, um advogado de uma fundação municipal de saúde, que é uma entidade criada propriamente para lidar com esse assunto, tal a sua complexidade. Então você tem uma especialização profissional com bons incentivos de carreira, uma produção acadêmica de alta produção mesmo, você vê nos fóruns atuais uma série de artigos sendo publicados, a matéria sendo discutida em tribunais superiores, em recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, fóruns nacionais de debate. Então abre, um excelente caminho, sem dúvida que a especialização seria o ideal. Maravilha. Tá bom? Professor Rafael, quero agradecer muito, quero desejar sucesso para esse grupo de pesquisa, que venham muitas pesquisas, né, e que possam ajudar essa questão tão importante nos dias de hoje, que são os direitos e a relação do direito com a saúde Perfeito. Muito Eu gostaria importante. novamente de agradecer, Michele, pelo convite, poder falar um pouco disso, né? Então, agradeço todos os votos. Tá certo. E muito obrigada para você também que está nos assistindo. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste na Diário TV, no nosso canal no YouTube e também pela rede social Facebook. Até semana que vem.